Olá, queridos, graça e paz. No aplicando a palavra desta semana, nós vamos nos lembrar do texto de Eclesiastes, no capítulo 11, os versículos de 1 a 6. Eu quero estimular você para que você leia, é um texto muito interessante, é um texto rico, mas eu vou ler apenas o primeiro versículo, que diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. É um texto maravilhoso, é um texto cheio de possibilidades. Inclusive, uma delas é com respeito à evangelização, onde Jesus é o pão da vida e o mundo são as águas sobre as quais nós lançamos o pão, no intuito de que o próprio Senhor faça a obra do alcance, a obra da colheita, a obra então da transformação das vidas, porque só Ele sabe, na verdade, quais são aqueles eleitos, os que serão de fato alcançados pela palavra viva e eficaz. Mas eu quero falar sobre fé, quero falar exatamente sobre essa realidade que temos muito clara nesse texto, que é a esperança que podemos ter no próprio Senhor, porque na verdade quem vive com o Senhor, quem vive em Deus, pode ter a certeza que nele há sempre esperança, né? É um texto que nos fala de que o retorno daqueles que investem, daqueles que de fato aplicam, né, com generosidade, aqueles que então vivem a sua vida totalmente dedicada à obra do Senhor, pode ter certeza de que o próprio Senhor trará a vitória. Temos lutas, temos dificuldades, mas a gente sabe que tudo aquilo que a gente lança nos braços do nosso Deus, nós teremos a ação do próprio Senhor a nosso favor e que nos garantirá de fato todas as coisas. E a primeira delas que eu quero destacar é exatamente isso, é que a fé, ela garante a vitória. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 11, no capítulo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção daquilo que a gente não vê. O versículo 6 do mesmo capítulo nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, de maneira que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que o próprio Senhor se torna o presenteador, o galardoador de todos aqueles que o buscam. E é por isso que a gente destaca que quando nós lançamos de fato não apenas a nossa expectativa, mas a nossa própria vida nos braços do Senhor, certamente Ele nos garantirá a vitória, né? E essa é a primeira aplicação que nós queremos dizer que você pode exercitar na sua própria vida, né? Aplique no Senhor toda a sua expectativa, todos os seus anseios, aplique sobre o Senhor, lance sobre Ele, né, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando nós lançamos o nosso pão sobre as águas, certamente ele voltará de uma forma, quem sabe, que a gente jamais pensou ou esperava, né? Ele voltará de uma forma a nos saciar todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, porque em Deus nós podemos ter a certeza de que Ele nos supre todas as coisas. Da mesma forma também a gente pode lançar sobre o Senhor o pão, lançar sobre o Senhor a nossa própria vida, lançar sobre o Senhor as nossas expectativas, porque a gente sabe que a esperança e a fé que depositamos nele sempre abrem possibilidades e abrem caminhos. E a gente lembra do episódio do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus não tinha, vamos dizer assim, absolutamente nada que o estimulasse à cruz, mas ele, confiadamente no Pai, ele cumprindo a vontade do Pai, quando ele mesmo disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Ele nos abriu possibilidades, ele nos abriu o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. E então, quando nós entendemos ser o Senhor, aquele que nos sustenta, aquele sobre o qual podemos lançar todas as coisas, a nossa própria vida, nós entendemos que Ele nos garante a vitória, mas também que Ele abrirá sempre possibilidades, abrirá sempre caminhos para cada um de nós. A gente sabe que a nossa vida é cheia de lutas, cheia de dificuldades, cheia de provações,
tribulações, mas quando nós depositamos no Senhor a nossa esperança, a nossa fé, a nossa expectativa, a gente pode, na verdade, ter a certeza de que, independentemente das circunstâncias, o Senhor sempre há de nos suster, o Senhor sempre há de nos guardar. Então, essa palavra é para que você possa, de fato, lançar a sua vida nas mãos de Deus, para que você possa, então, a exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que lançou sobre o próprio Pai a sua própria vida para criar possibilidades de salvação a cada um de nós, que você também deposite a sua esperança, a sua expectativa nos braços do Senhor. E que Ele assim te abençoe profundamente, porque Ele certamente te tornará mais que vencedor. Aplique essa palavra no seu coração, não é? Entendendo que é o Senhor, por meio da sua própria iniciativa e da sua própria vontade, mas também alicerçado naquilo que Ele mesmo diz para que nós exercitemos, que é a nossa fé. Ele certamente nos dará vitória em todas as coisas e abrirá grandes possibilidades e caminhos maravilhosos para você. Que Deus assim te abençoe. Forte abraço em nome de Jesus. Amém.